Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Paróquia Imaculada Conceição. Senhoras e senhores, daremos início, nesse momento, à cerimônia 75 anos de criação da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, e 10 anos de criação da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, proferida por Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que mais cedo celebrou aqui a Santa Missa. O eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal Tolentino é natural da Ilha da Madeira, em Portugal, tem 58 anos e foi ordenado sacerdote em 1990. Teólogo e poeta, é também considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea e reconhecido como um eminente intelectual católico. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora o eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Convidamos também o eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Convidamos a magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Convidamos o diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Nefe Uloa. E convidamos o diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Padre Everton Fernandes Moraes. Passamos a palavra ao eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Saúdo de maneira muito especial o eminentíssimo Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito de Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé, estreito colaborador do Papa, portanto, para toda a área das preocupações e das ações da Igreja no campo da educação, do mundo da universidade, do mundo da cultura. Cardeal Prefeito, nós nos alegramos muito pela sua presença hoje entre nós, já esteve também conosco ontem, ainda estará amanhã. São momentos preciosos para as nossas instituições acadêmicas e para a nossa igreja em São Paulo, bem certamente também para a cidade de São Paulo. Saúdo a magnífica reitora, doutora Maria Amália, reitora da PUC de São Paulo, que nos prestigia com sua presença. E amanhã terá a ocasião de acolher Sua Eminência na PUC para momentos importantes também na PUC. Também saúdo o Padre Boris, diretor da Faculdade de Teologia, assim também Padre Everton, diretor da Faculdade de Direito Canônico. Saúdo a todos aqui presentes, autoridades representativas de instituições acadêmicas. Eu me dispenso de nomeá-las individualmente, mas a todos saúdo de maneira particular os que estão aqui representando as instituições acadêmicas afiliadas à nossa Faculdade de Teologia e também de Direito Canônico. Também os professores,
os estudantes, os diretores, reitores das comunidades formativas, todos os demais convidados que aqui hoje se fazem presentes nesta oportunidade. Antes de ouvirmos a palavra esperada do cardeal Tolentino, eu me permito de apresentar a memória das duas instituições, um jubileu, 75 anos, de fato é um jubileu, 10 anos também já é um jubileu, embora ainda tenha muito caminho a andar, mas 10 anos já merecem ser comemorados. E são ocasiões para marcar balizas na história, para marcar a memória, né, recuperando aspectos da memória, claro, aqui apenas de maneira sintética, mas mesmo assim eu espero suficiente para nós nos alegrarmos e, como já demos graças a Deus durante a missa, nós continuemos a fazê-lo ao longo desta jornada. A Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção comemora 75 anos. Ela foi criada pela Santa Sé como instituição eclesiástica em 20 de setembro de 1949, por decreto da então Congregação dos Seminários e Universidades. Atualmente corresponde ao Dicastério da Cultura e Educação. Ela foi colocada sob o patrocínio da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, cujo dogma seria proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro do ano santo de 1950. Era arcebispo então de São Paulo o cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Primeiro diretor foi Monsenhor Luiz Gonzaga de Almeida, e o primeiro a receber o título de doutor em Sagrada Teologia foi Dom Benedito de Ulloa Vieira, bispo auxiliar de São Paulo. Foi bispo auxiliar de 1971 a 78 e posteriormente arcebispo de Uberaba. Na época de sua criação, a instituição fazia parte da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da qual foi separada no início dos anos 1970. Enquanto instituição de ensino superior reconhecida pela Santa Sé, a faculdade confere títulos de bacharelado, mestrado e doutorado em várias áreas de teologia. Desde 1990, ela iniciou um processo de expansão, acolhendo institutos afiliados eclesiasticamente a ela. Atualmente, esses institutos ou faculdades de teologia afiliados são 6, os de Campinas, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Marília, Ribeirão Preto, Campo Grande e Cascavel. O curso de graduação em teologia obteve o reconhecimento civil do Ministério da Educação em 2001. Assim, atualmente, os formandos podem receber o título de bacharel, mestre e doutor em teologia com duplo reconhecimento, eclesiástico e civil. Além dos cursos ordinários, a faculdade também promove simpósios, colóquios, seminários, jornadas de estudo e congressos nas diversas áreas de estudos teológicos, iniciativas que são acessíveis também a um público mais amplo do que os próprios estudantes matriculados. A faculdade conta com 3 periódicos científicos: Revista de Cultura Teológica, Revista Eletrônica Espaço Teológico e Revista de Literaturas e Teologias. A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção outorgou o título de doutor honoris causa em teologia a 2 figuras ilustres de sua história. Em 12 de agosto de 1999, por ocasião das celebrações do jubileu dos 50 anos da existência da faculdade, o título foi dado ao cardeal Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito a essa altura de São Paulo e grão-chanceler emérito da Faculdade de Teologia. Em 8 de outubro de 2007, o título foi também concedido ao cardeal Geraldo Magela Agnello, então arcebispo emérito arcebispo primaz emérito de São Salvador da Bahia. Dom Geraldo havia sido aluno, professor e diretor da Faculdade de Teologia.
Desde novembro de 2008, a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção está novamente integrada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sendo responsável pela disciplina Teologia em Diálogo dos créditos teológicos oferecidos em todos os cursos de graduação da PUC de São Paulo. Esta transversalidade tem aberto à faculdade um espaço privilegiado de diálogo com todas as áreas do conhecimento presentes na universidade. A disciplina vem despertando interesse de muitos estudantes. Os estudantes regulares de teologia em 2024 são mais de 300. Mas ela alcança também os milhares de estudantes das demais faculdades da PUC que frequentam a disciplina de Teologia em Diálogo. E não se devem esquecer outros milhares de interessados nos cursos breves de extensão universitária promovidos pela faculdade com diversos argumentos em benefício da vida pastoral da missão da Igreja. Muitos estudantes já passaram pela faculdade nos 75 anos de sua existência, preparando-se para servir a Igreja não apenas em São Paulo como sacerdotes, diáconos, religiosas e leigos. Numerosos desses alunos, ex-alunos, tornaram-se também bispos, dentre os quais alguns cardeais. Ao longo dos seus 75 anos de existência, a Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção procurou cumprir a sua vocação e finalidade, ser instituição acadêmica de estudos e teologia para a formação de sacerdotes, religiosos, leigos e diáconos, e ao mesmo tempo fazer o discernimento dos sinais dos tempos nos contextos eclesiais e sociais à luz do Espírito Santo. A Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo completa 10 anos. Em 3 de março de 1999 foi criado o Instituto de Direito Canônico Padre Giuseppe Benedito Pegoraro, que foi professor no Instituto, sendo logo afiliado à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Em seguida, após a visita do excelentíssimo Monsenhor Rino Fisichella, então reitor da Lateranense, o Instituto foi agregado àquela universidade. O Instituto de Direito Canônico estimulou os estudos de direito no Brasil. Desde o início, porém, o propósito era ter em São Paulo e no Brasil uma faculdade de direito canônico que pudesse servir mais a todo o Brasil. Após 15 anos de existência, o Instituto foi transformado em Faculdade de Direito em 26 de fevereiro de 2014, mediante o decreto da Congregação para a Educação Católica, e recebeu o nome de Faculdade de Direito São Paulo Apóstolo, direito canônico, naturalmente. Com essa decisão da Santa Sé, a Faculdade Eclesiástica de Direito Canônico recebeu a competência de conferir títulos acadêmicos em seu próprio nome nos graus de mestrado e doutorado em Direito Canônico. A faculdade foi instalada no dia 7 de abril de 2014. Trata-se da primeira faculdade no Brasil de Direito Canônico, a segunda na área de língua portuguesa, há uma também em Portugal. Além dos cursos que funcionam em São Paulo, na sua sede, a faculdade também conta com uma extensão em Marília, outra em Teresina e uma outra em Belém do Pará. As duas primeiras, Marília e Teresina, já estão em fase de encerramento das atividades assumidas pela faculdade, que são concessões para um período determinado. Os 10 anos de atividades da Faculdade de Direito Canônico já justificam sobejamente a razão de sua criação, contando neste ano com 215 estudantes de várias partes do Brasil, 23 professores. Foram oferecidas novas possibilidades para a formação qualificada no direito eclesiástico para todos os interessados, principalmente para quem presta seu serviço à Igreja nas cúrias diocesanas e provinciais e nos tribunais eclesiásticos. Neste momento, hoje cabe um louvor a Deus
por todos os que se dedicaram à Faculdade de Teologia e à Faculdade de Direito Canônico nos cargos de direção, magistério e outros serviços. Congratulações a todos aqueles que dedicaram anos de sua vida aos estudos nestas instituições. Que eles e elas, as instituições, correspondam sempre à missão que lhes está reservada na Igreja, no presente e no futuro. Na comemoração dos 75 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e dos 10 anos da Faculdade de Direito Canônico, temos a alegria de contar com a ilustre presença de Vossa Eminência, Sr. Cardeal Tolentino, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Na sua pessoa, agradecemos a Santa Sé, o Santo Padre, pela constante atenção, estímulo e apoio recebidos na condução dos trabalhos acadêmicos e formativos de nossas faculdades. Muito obrigado. Agradecemos ao cardeal Odilo Pedro Scherer pelas palavras e, nesse momento, passamos a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Bom dia a todos e todas. Eu quero, de início, cumprimentar Sua Eminência Reverendíssima e nosso grão-chanceler, Dom Odilo Pedro Scherer, e agradecer pelo convite para estar aqui. Quero cumprimentar Padre Boris e Padre Everton, diretores da Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção e da Faculdade de Direito Canônico, e quero muito especialmente cumprimentar Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino de Mendonça. É uma alegria e uma honra estar nessa mesa, neste momento, neste lugar. Eu quero agradecer imensamente Dom Tolentino pela longa viagem, pelo longo programa que cumprirá aqui entre nós e dizer da nossa alegria. É difícil falar diante de pessoas que têm tanto a dizer para nós nesses próximos, hoje e amanhã, nos próximos 2 dias. Mas eu quero mencionar a inspiração da homilia feita por Dom Tolentino. Dom Tolentino disse hoje que o importante, ou algumas das tarefas mais importantes que temos, é a de perguntar. Instituições educacionais têm o dever de perguntar, e perguntar é mais difícil do que responder. É fácil responder uma vez feita a pergunta. A missão da universidade, a missão de uma faculdade de teologia é perguntar e ensinar a perguntar. Ensinar os nossos estudantes que as respostas não estão dadas, elas não se apresentam para nós como aparecem. As respostas vêm a depender de quanto podemos perguntar. Essa é a missão da universidade. A missão daqueles que são de formar intelectuais, de formar profissionais, de formar cidadãos, é também a missão de formar aqueles que perguntam e incessantemente buscam respostas. Respostas para a cidadania, para a justiça social, para a fé, para o conhecimento. Esse tem sido o nosso compromisso. E festejar 75 anos de uma faculdade de teologia no Brasil, 10 anos de uma faculdade de Direito Canônico, é festejar o sucesso dessa empreitada, que eu espero possa continuar por muitas dezenas de anos e espero ainda e sempre associados à nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito obrigada, Dom Tolentino, pela sua presença e muito obrigada a Dom Odilo por ter nos propiciado a presença de Dom Tolentino entre nós. Obrigada. Agradecemos as palavras da magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Antes de passarmos a palavra ao cardeal Tolentino para a sua conferência,
uma informação da Faculdade de Teologia para todos os alunos presentes. Para a emissão do certificado de horas complementares, na entrada da igreja tem uma área para validação do QR Code. É só fazer a validação que os senhores então terão acesso ao certificado de horas complementares. Agora sim, teremos a conferência 75 anos de criação da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, e 10 anos de criação da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, proferida por Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, a quem passamos a palavra neste momento. Muito bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar de todo o coração o nosso grão-chanceler, Cardeal Odilo, agradecer muito o seu convite, agradecer o entusiasmo com que em Roma nos fala destas instituições. E para nós é uma grande alegria e um grande conforto que uma personalidade como ele seja o primeiro responsável destas duas faculdades eclesiásticas. Quero saudar a senhora reitora, professora Maria Amália, que tem no seu coração estas duas instituições, como recorda a Constituição Ex Corde Ecclesia. Quero saudar os dois decanos, os dois diretores das faculdades aniversariantes, e nas suas pessoas saudar os dois claustros de professores, colaboradores administrativos, de estudantes, todos aqueles que fazem o dia a dia destas universidades. Minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma honra muito grande, estar aqui presente para poder celebrarmos juntos estas datas de aniversário. 10 anos da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo e 75 anos da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. E antes de tudo, minha vinda é para agradecer o trabalho que fazem, o empenho, a paixão com que vivem esta missão tão importante da vida da Igreja. E devo dizer que estas duas faculdades eclesiásticas, não só aqui na Arquidiocese Metropolita de São Paulo e na área da grande metrópole, mas também através das filiações e dos projetos de extensão, estão irradiando tanto bem, tanta colaboração com a missão das igrejas particulares aqui no Brasil. Por isso, uma grande palavra de gratidão e de orgulho a esta instituição que há 75 anos e há 10 anos atrás disse o sim da Santa Sé a estas instituições, e este tempo volvido vê com alegria os frutos que daquele primeiro sim nasceram e estão nascendo. Na Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, São João Paulo II não tem dúvidas. A teologia, como ciência, tem um lugar na universidade, ao lado das outras disciplinas. Uma universidade não é completa sem a teologia. E nós dizemos isso das pontifícias, mas podíamos dizer de qualquer universidade, porque a teologia, com seus princípios e métodos, é uma ciência. Lembra São João Paulo II. E quando ocorrem estas datas de aniversário, é importante recordar o papel da teologia para o conjunto da universidade. O senhor Dom Odilo recordou bem o contributo
que através desta disciplina de diálogos teológicos, a Faculdade de Teologia em concreto presta à universidade. Mas a teologia contribui em si mesma, sendo teologia, e dá um contributo na investigação do sentido, do significado, fornecendo um horizonte que só a teologia, ao final, pode fornecer a todas as outras disciplinas. O Papa Francisco, neste moto próprio recente que ele dirigiu à Academia de Teologia, ele dá às faculdades de teologia uma ulterior missão. Papa Francisco diz: a teologia deve contribuir para o debate atual de repensar o pensamento, mostrando-se um verdadeiro conhecimento crítico. Então, nesta mudança de cultura, nesta mudança de tempo, a teologia é indispensável para encontrarmos novos paradigmas de racionalidade, novas vias de organização do conhecimento. Na transformação epocal que vivemos, o primeiro desafio colocado às faculdades de teologia é serem conscientes do seu papel. Porque às vezes nós interiorizamos uma subalternidade. É como se a teologia fosse marginal ao sistema das ciências. E é importante vencer essa subalternidade interiorizada e ser consciente daquilo que somos, de onde vimos, qual é o contributo que a teologia presta e que esperança a teologia representa. Este processo de conscientização inscreve a teologia numa tradição que ela é chamada a habitar de forma criativa, a preservar e a elaborar de forma nova. Num mundo que se autorrepresenta, até de uma forma exasperada, a partir da ideia de ruptura, de polarização, de fragmentação, nós perdemos coisas importantes quando esquecemos a história. E é impossível pensar a história da aventura do conhecimento sem a teologia. A teologia e o direito canônico têm um lugar na biografia do conhecimento, na história da pesquisa, na história do sentido crítico, e têm também uma missão de futuro, porque a teologia e o direito canônico ensinam-nos a ver que nós somos retrospectivos. Quer dizer, temos uma história, temos uma memória, mas ao mesmo tempo, partindo, refazendo as perguntas fundamentais, o que fomos, o que somos, o que seremos, a teologia e o direito canônico ensina-nos a olhar para o futuro. Estas faculdades eclesiásticas têm de ser lugares ótimos, lugares de excelência para frequentar o futuro. O futuro. São pontos de observação para o futuro. Não vamos colocar debaixo do tapete a palavra crise, porque a crise existe. Hoje há um certo ceticismo que é generalizado em relação ao destino humano, por exemplo. Hoje penso que um dos dramas maiores da cultura contemporânea é o niquilismo,
é este pessimismo obsessivo, sistêmico, em torno à pessoa humana, ao seu valor, à sua dignidade e às suas possibilidades. Mas também em relação à teologia, a cultura alimenta um certo ceticismo. Basta, por exemplo, visitar uma grande livraria, generalista ou universitária, numa cidade grande como é São Paulo, para nos darmos conta de uma coisa terrível, a nossa irrelevância cultural. Entramos, cadê a teologia? Procuramos no Departamento de Ciências Humanas tudo. A teologia muitas vezes está ao lado de esoterismos, ocultismo. Aí aparece um livro assim solto, que não tem nada a ver, um livro solto de teologia. É como se a teologia tivesse perdido a cidadania cultural. E hoje nós vivemos uma espécie de clandestinidade nas ágoras culturais contemporâneas. Por isso, há um ceticismo externo. Eu penso, quantas pessoas de formação superior pensam, para a minha formação como engenheiro, como médico, como arquiteto, eu preciso de saber os fundamentos da teologia. Quantas pessoas se dão conta dessa falta? Então, há um certo ceticismo cultural quando nós somos olhados de fora, mas também quando somos olhados de dentro, porque também dentro da cerca eclesial, muitas vezes a teologia parece dispensável, parece que se pode dispensar a teologia, e por duas tentações. Uma tentação é aquela que diz: não, a igreja já possui a verdade, já tem a verdade. Nós não precisamos de teologia, não. Basta só o catecismo, que nos dá todas as respostas, todas as panorâmicas necessárias. Teologia só confunde, só complica. E então uma tentação é achar que a teologia não é necessária. A vida da igreja, a sua missão mais fundamental. Mas a outra tentação é de fazer prevalecer a realidade prática. É dizer, não, o importante é o compromisso político. O importante é a agenda social. Por que estar a estudar os padres da igreja, a história, a dogmática? Mas por quê? Se o importante é resolver os problemas que estão aí diante dos nossos olhos. Então, é preciso também equacionar o ceticismo trazido por estas duas tentações. Eu estou profundamente convencido de que não há fortalecimento cultural pleno, nem há evangelização vital, sem uma teologia viva, uma teologia ativa. A sociedade não ouvirá o anúncio da palavra, a igreja não poderá levar a palavra a todos os homens, se a missão da evangelização não se realizar naquela dinâmica tão peculiar à prática teológica, que é pensar a palavra de Deus à luz da história e dos desafios humanos, e pensar a história dos homens e os seus desafios à luz da palavra de Deus. Se ensinar o Evangelho é missão confiada por Jesus aos seus discípulos, se sem anúncio vital não existe igreja, não há possibilidade de conversão,
dos homens e da história, então não há igreja sem teologia. Não podemos imaginar a igreja sem a teologia. Pretender que o exercício da teologia possa ser algo independente da liberdade do pensamento e que ensinar é simplesmente transmitir o que já se sabe é a morte do ensino. A igreja é mestra, a igreja é magistra, não porque sabe tudo e não precisa pensar. A igreja é mestra porque se confia a uma verdade que é ao mesmo tempo um caminho, caminho, verdade e vida. Aqui a própria teologia é chamada também a uma reflexão e a um repensamento. O problema da teologia não são os outros. O problema da teologia é também o modo como ela é chamada a se encarar, a se ver. Aqui o Papa Francisco, também nesta recente carta apostólica Ad Theologiam Promovendam, escreve: para promover a teologia no futuro, não podemos limitar-nos a repropor fórmulas abstratas e esquemas do passado. Chamada a interpretar profeticamente o presente e a vislumbrar novos itinerários para o futuro, à luz da revelação, a teologia terá de enfrentar profundas transformações culturais, consciente de que o que vivemos não é simplesmente uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Então, a teologia tem de enfrentar estas transformações. Não pode ficar numa bolha, num território de conforto, mas é chamada a ser, como diz Papa Francisco, uma teologia em saída, isto é, que intercepta as grandes interrogações e as grandes questões do nosso tempo. Na verdade, a chamada crise da teologia tem a ver com uma crise mais transversal e ampla da nossa sociedade, a crise da transmissão. Nenhum de nós, sozinho, individualmente, tem solução para o problema desta crise, mas a Igreja, no seu conjunto, e nós precisamos de acreditar na Igreja, confiar na Igreja, confiar naquilo que a Igreja significa, pois esta comunidade de crentes, sob a guia de Cristo, seu bom pastor, iluminada pela força do Espírito Santo, poderá encontrar uma resposta, uma saída desta crise. A solução passará sempre por reencontrar o Evangelho, por ir às origens, saber o que somos e o que nos é pedido. Não recuperaremos uma compreensão adequada do que significa ser evangelizadores, testemunhas e teólogos, isto é, intérpretes da palavra de Deus na vida do mundo, sem entender plenamente o que é o magistério segundo o Evangelho. Toda a vida de Jesus, o rabi, o mestre, como hoje escutávamos no Evangelho, é neste sentido uma catequese que vale a pena meditar e interiorizar. E tantas páginas dos Evangelhos nos são úteis neste processo que estamos vivendo. Em especial, as instruções que Jesus dá quando envia os seus discípulos. Essas instruções instauram os discípulos num trabalho dialógico de encarnação na realidade e de investigação da verdade, mantendo um modo sensível,
com as interconexões que a verdade estabelece. Sem isso, nos tornamos ideologia, sem esta interconexão ao interior e ao exterior. Corajosamente, o Papa Francisco desafia a teologia contemporânea a uma mudança de paradigma. Penso que, em grande parte, ela já foi feita aqui na Faculdade de Teologia e de Direito Canônico. O que é esta mudança de paradigma? Antes de mais, é que seja uma teologia fundamentalmente contextual, capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições em que homens e mulheres vivem todos os dias, em diferentes ambientes geográficos, sociais e culturais, e tendo como arquétipo a encarnação do Logos eterno, a sua entrada na cultura, na visão do mundo, na tradição religiosa de um povo. A partir daqui, a teologia só se pode desenvolver numa cultura de diálogo e de encontro. Diálogo e encontro. Quando lemos o Evangelho de São Marcos, Marcos 6,6, se diz: Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Jesus percorria, circulava ensinando. E o original grego e a tradução latina comunicam de forma icônica que para Jesus ensinar não é sentar-se numa cadeira e falar, esperar que as pessoas venham ouvir, mas ensinar é caminhar, é ir até os homens na variedade dos lugares que habitam. Ensinar é deslocar-se onde o homem está, onde vive, alcançá-lo no seu contexto ambiental, social e mental concreto, na pluralidade das suas expressões históricas e geográficas. Ensinar é uma prática peripatética, como já Aristóteles sabia. E ensinar constrói uma topografia, ou melhor, constrói topografias, constrói lugares. É isso que Papa Francisco recorda quando fala de uma igreja em saída. A igreja sai por quê? Sai para dar a volta à terra, decifrando, redesenhando, dando sentido, anunciando que Jesus é o Senhor. E a igreja faz isso, e a teologia faz isso de uma forma especial, que também o Papa Francisco recorda, seja na Veritatis Gaudium, seja neste seu último moto próprio sobre a teologia, que é dizer: o estatuto científico da teologia não deve obscurecer a sua dimensão sapiencial. Então a teologia deve prevalecer a sabedoria. A razão científica deve alargar os seus limites em direção à sabedoria para não se desumanizar e empobrecer. Só assim é que a teologia pode dar o seu contributo, neste momento em que os modelos parecem esgotados, em que olhamos para o futuro com tanta incerteza, em que parece que nos faltam ferramentas de busca, de procura, em que a pergunta o que é o humano
nos toca a todos e nos aflige a todos. Neste momento, a teologia pode dar um contributo, que é a sua forma típica de conhecimento sapiencial, não abstrato nem ideológico, mas, como diz o Papa Francisco, espiritual, desenvolvido de joelhos, grávido de adoração e oração, um conhecimento transcendente e ao mesmo tempo atento à voz do povo, portanto, teologia popular, misericordiosamente dirigida às feridas abertas da humanidade, nas dobras da história, para a qual profetiza a esperança de uma realidade última. A teologia pode dar um grande contributo hoje, que o mundo e a cultura sentem a necessidade de encontrar uma nova gramática, que reconcilie na cultura e na ciência os termos que nós temos por inconciliáveis. Hoje há uma oposição, uma polarização entre razão e sensibilidade, eficiência e afeto, individualidade e compromisso social, gestão e compaixão, espiritualidade e sentidos. Precisamos de novos paradigmas de sabedoria. E este déficit de sabedoria que hoje existe, a teologia tem uma responsabilidade muito grande de dizer alguma coisa. Temos de nos confrontar com aquelas perguntas que o grande poeta e pensador T.S. Eliot propunha. Onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos com a informação? Eliot tem razão. A vida não só se ganha, também se perde. Também se perde quando nos tornamos prisioneiros do imediato, do desagregado e do fragmentário, sem espaço para reelaborar o vivido a partir de razões mais profundas. Por sua vocação, o homem não se realiza apenas na luta pela sobrevivência. Não nos basta, não é suficiente. Com razão, Jesus no Evangelho olha com amor aquele jovem e lhe diz: te falta uma coisa. Então, no ser humano, fica faltando uma coisa. Nós precisamos não só de exterioridade, mas também de interioridade. Precisamos de nos avizinhar, como diz Fernando Pessoa, da espantosa realidade das coisas. Ele dizia numa poesia: a espantosa realidade das coisas é a minha tarefa de todos os dias. Então, esta misteriosa realidade que não se esgota em saberes que só olham o exterior. É necessário, certo, escutar o visível, mas ir além do visível, porque a vida é, na sua integralidade, surpresa e mistério. Se ensinar é circular, e as faculdades eclesiásticas são chamadas a viver esta saída, e a vivem. Basta olhar os seus periódicos, os temas, as perguntas, basta ver a solicitude pelas outras igrejas, as afiliações, a abertura à sociedade, aos debates culturais. Isso é muito importante. E é preciso
dar e receber hospitalidade. Dar e receber. Não é apenas um movimento unívoco. Quando Jesus envia os discípulos, Jesus diz: onde quer que entreis numa casa, permanecei ali. Permanecei ali. Então, nós precisamos de permanecer ali. Ensinar é chegar onde o homem está, é ser acolhido por ele. As línguas, as tradições culturais, as civilizações são as casas nas quais a Igreja se estabelece entre os homens, nas quais a palavra entra e, uma vez acolhida, inaugura a permanência, que é partilha existencial, um pedaço de história, um pedaço de vida. Na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, que é normativa para as faculdades eclesiásticas, o Santo Padre Papa Francisco desafia-as a promover um diálogo sem reservas, uma autêntica cultura do encontro, fomentando a inter e a transdisciplinaridade. E isto não apenas de um ponto de vista epidérmico. Papa Francisco diz que também para a teologia uma grande patologia é a autorreferencialidade. Nós vivemos da relação. Nós vivemos da relação. Isso me lembra um projeto artístico de uma artista brasileira que se chama Eleonora Fabião. Ela tem um projeto artístico meio louco, mas que é tão inspirador para nós. Ela sai para a rua com um cartão dizendo: troco tudo. E então vai trocando com as pessoas aquilo que tem vestido. Não vende nada, troca. E muitas vezes as coisas mais importantes são as perguntas que ela ouve quando se põe em situação. As pessoas perguntam: o que é isso? Por que você faz isso? Para que serve? O que é que queres de mim? O que queres em troca? É uma peça de teatro? O teu objetivo é mesmo trocar tudo? E o que recebes, voltas a trocar novamente? Eu queria trocar de saúde, mas não dá. Espera, senta aí, vamos trocar uma ideia. Onde está aquela blusa verde? Já trocaste? Achas que esta troca é justa? Eu queria aquele casaco, mas já trocaste com outro. Cada coisa, por ínfima que seja, na troca tem um valor. E ao final do dia, ela elabora o seu projeto artístico, que começa desta forma, que podemos dizer até um pouco simples, ou boba, ou arriscada, mas depois nos ensina isto: a vida não é uma cápsula, a vida é permuta, escâmbio, mutuação, transação, transferência e metamorfose. Porque no final do dia ela volta a casa completamente vestida, completamente diferente do modo com que saiu. Não há verdadeiro encontro sem este escâmbio fraterno. A vida é isto, é esta capacidade de nos enriquecermos uns aos outros. E a Faculdade de Teologia é isto. É um laboratório. Eu muitas vezes visitando as faculdades de filosofia, de teologia, de direito canônico, as universidades católicas, eu digo isto: aqui na entrada se deveria escrever sala de parto. Sala de parto. Porque verdadeiramente para todos, para professores, investigadores, alunos, aquilo que nós experimentamos é um nascer. É um nascer.
não é apenas uma coisa que fica nas nossas cabeças. É uma coisa que nos transforma a todos e que nos dá aquela percepção que Karl Rahner dizia, que a Igreja está sendo conduzida pelo Senhor Jesus, que é o Senhor da história, para uma nova época. E que nesta nova época, a mística ocupará um lugar principal. A mística é esta prática de tudo aquilo que a teologia, que as ciências eclesiásticas elaboram, mas quando se torna busca, necessidade, desejo no coração concreto dos homens. Quando nós, teólogos, teólogas, mulheres e homens, sentimos aquilo que diz Rahner, o santo poder do coração. E esse santo poder é a coisa que se torna fecunda, que se torna generativa. Eu dou um salto, passo já à conclusão, depois vendo o meu texto, perceberão que é mais longo, que tem outras coisas, mas queria sobretudo, sem vos cansar, que fosse um agradecimento e um estímulo para o vosso trabalho, com toda a gratidão e todo o sentido fraterno e paterno no vosso confronto, desejando todo o bem, mas com uma gratidão sem fim. Porque quem ensina e quem aprende tem de viajar leve. E então nós temos de aprender aquilo que os anglo-saxônicos dizem traveling light. Hoje parece que tudo é mais essencial, mas isso não é um problema, não é um problema. Eu penso, por exemplo, nas bicicletas, me interessa muito, assim para dizer uma coisa mais ligeira, me interessa muito a espiritualidade essencial que um experimenta na bicicleta, porque a bicicleta não é só uma máquina, é o corpo que, apoiado naquela máquina, faz o seu caminho. A teologia também é alguma coisa que nos é dada, mas só até metade, porque a outra parte é o envolvimento apaixonado de nós mesmos, é o desejo de ir além, é o desejo de viajar, de ir em missão. Isso todos os teóricos da leitura recordam, dizendo: o livro é só metade. O livro só existe no encontro com o leitor. Então, porque nós chegamos e acendemos a luz, e então o livro pode dizer a mensagem que tem. Nós hoje estamos mais ligeiros, mas a forma de conhecer é a mesma. Eu, por exemplo, gosto muito do caracol como animal, por duas coisas. Porque o caracol, diz-se caracol em brasileiro? Caracol. O caracol, ele caminha depressa, lentamente. Então, isso também é para a teologia. Ela caminha depressa, mas é chamada a dar passos certos. E depois o caracol tem uma coisa que eu amo muito. O caracol conhece poucas coisas, conhece pouco mundo, não viaja como os outros animais, anda ao passo de caracol. O caracol conhece poucas coisas, mas é colado a elas que as conhece. É colado a elas que as conhece. Então, o que eu queria dizer à Faculdade de Teologia e de Direito Canônico é que se colhem as coisas que ensinam,
as coisas que investigam. Isto é, se colhem a Jesus, se colhem à espiritualidade e que, colado a eles, sejam um serviço à evangelização da Igreja e à transmissão da fé, para que a fé se torne cultura, isto é, ethos sábio do povo de Deus, uma proposta de beleza humana, humanizadora para todos. Bem-ajam, muito obrigado. Agradecemos a conferência do eminentíssimo e reverendíssimo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. E neste momento, o cardeal Tolentino receberá o diploma e a medalha São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo, e quem fará a entrega será o diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Padre Everton Fernandes Moraes. Muito obrigado. Sabem que São Paulo, eu comecei estudando São Lucas, depois São Paulo entrou no meu caminho e não saiu mais, porque Paulo é Paulo. Medalha São Paulo Apóstolo. A Arquidiocese de São Paulo tem a honra de conceder a Medalha São Paulo Apóstolo como sinal de estima e gratidão por sua apreciada visita a São Paulo e pela conferência magistral proferida na ocasião dos 75 anos de instituição da Pontifícia Faculdade Eclesiástica de Teologia Nossa Senhora da Assunção e do 10º aniversário de instituição da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, a Sua Eminência Reverendíssima Cardeal José Tolentino Calaça de Mendonça, digníssimo prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, São Paulo, 19 de agosto de 2024, Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, grão-chanceler, Padre Boris Agostinho Néfio Ulloa, diretor da Faculdade de Teologia, Padre Everton Fernandes Moraes, diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo. Teremos agora uma breve fala do diretor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agostinho Néfio Ulloa. Neste momento eu pensei em 1000 coisas, mas por temeridade decidi usar suas próprias palavras para agradecer a sua presença e assim concluir esta manhã histórica para as nossas faculdades eclesiásticas de Direito Canônico e de Teologia. Oração pelas férias. Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas, um tempo verdadeiro de paz. Dá-nos, depois de tantas palavras, o dom do silêncio que purifica e recria.
Dá-nos, depois das insatisfações que travam, a alegria por um barco nítido. Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa, deslumbrados com a surpresa que os dias trazem pela mão. Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos, de viver intensamente. Dá-nos de novo a graça do canto, do assovio que imita a felicidade aérea dos pássaros, das imagens reencontradas, do riso partilhado. Dá-nos a força de impedir que a dura necessidade esmague em nós o desejo e a espuma branca do sonho se dissipe. Dá-nos peregrinos que no visível escutam a melodia secreta do invisível. José Tolentino de Mendonça. Muito obrigado pela sua presença, em nome de nossos alunos, das nossas instituições afiliadas, das nossas faculdades eclesiásticas, da nossa arquidiocese e do nosso grão-chanceler. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o senhor na sua missão de colaborar com o Santo Padre que nós amamos tanto. E quando o senhor estiver com ele, diga-lhe que nós o amamos. Agradecemos as palavras do Padre Boris Ulloa, diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Antes de passar a palavra para o cardeal Odilo Pedro Scherer para encerrar a sessão, gostaríamos de deixar um convite a todos presentes aqui na Paróquia Imaculada Conceição, que amanhã, dia 20, às 10 horas, no Teatro Tuca, lá no campus da PUC, em Perdizes, o cardeal Tolentino vai proferir uma palestra. E então todos estão convidados para estarem conosco amanhã às 10 horas no Teatro Tuca. E neste momento, para encerrar a cerimônia, passamos a palavra ao eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Um aviso paroquial. Vários pediram autógrafos. O cardeal Tolentino tem várias obras aqui publicadas no Brasil pelas Paulinas e ele se dispõe a dar alguns autógrafos em seguida, encerrada a sessão. Senhor cardeal, não cabem muitas palavras agora, depois de sua magistral conferência, que apreciamos muito, e eu espero que essas palavras possam ajudar nossas instituições e cada um de nós a continuar a busca desta sabedoria tão importante. E me agradou muito essa imagem do caracol, né? Não faz grandes voos, mas ele está bem colado à realidade, conhece bem a realidade, a ela adere, este é o chão da sua vida. Muito obrigado pela sua presença e pelas palavras. Hoje à tarde tem um grande encontro com o mundo da educação católica no colégio lá nas Perdizes, de Santa Marcelina, promovido pelo Vicariato para a Educação e a Universidade da nossa arquidiocese e pela ANEC, a Associação de Educação Católica do Brasil. E, portanto, será o mundo das escolas, colégios, faculdades, instituições e organizações de ensino, de educação católica que estarão lá no Colégio das Perdizes. Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção e que as palavras do Senhor Cardeal os alegrem e alimentem e estimulem para os estudos de teologia, direito canônico, filosofia também. Não mencionamos porque a Faculdade de Filosofia não é exatamente uma faculdade eclesiástica, mas ela é também da Arquidiocese de São Paulo e ela está aqui representada também. Muito obrigado, que todos tenham um bom dia.